Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez estou aqui junto para a reflexão dos Evangelhos desta manhã, para que a gente possa meditar um pouquinho sobre a leitura do dia de hoje. A leitura de hoje que vem lá do Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Estamos vivendo a segunda semana da Páscoa, ainda estamos em clima de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que a multidão estava vindo ao seu encontro, disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar de comer um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentavam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelo que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje relata para nós sobre a multiplicação dos pães. Jesus que estava à beira do mar, na Galileia, também chamado como Tiberíades, e vê a multidão se aproximar, a multidão que o seguia, a multidão que o acompanhava, e que via os milagres, via os prodígios que ele fazia e realizava. Aqui no Evangelho de hoje, João relata como sinais, né? Eram sinais que Jesus fazia. Então a multidão via esses sinais. E Jesus não é indiferente com esse povo, ele se preocupa com esse povo. E até mesmo antes que esse povo chegue, essa multidão chegue, ele questiona os seus discípulos: o que nós faremos para dar de comer para essas pessoas? Né? A preocupação de Jesus em alimentar aqueles que o seguiam, a preocupação de Jesus em alimentar aqueles que se aproximavam. E questiona os seus discípulos, né, para que eles, no intuito já de ver qual era a reação deles, qual seria a reação que eles teriam. Jesus já sabia o que faria, já sabia o que seria feito, mas ele questiona os seus discípulos para ver qual seria a reação deles. E um dos discípulos diz que tem um menino, e esse menino tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Aí Jesus pede para que o povo se assente e faça a apresentação do pão, dá a ele em oferta, assim como nós também fazemos na Santa Missa, quando o padre pega
a comunhão, apresenta e transforma ela em um pão sagrado e passa a ser a Eucaristia para cada um de nós, o pão que é transformado no corpo do nosso Senhor. Na sequência, nós vimos também que ele distribui esses pães àqueles homens, são quase 5.000 homens, e ainda sobram 12 cestos cheios. A liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, mostra alguns pontos para a gente refletir. A solução que surge de uma criança, da onde menos se esperava surge a solução. A criança que era considerada inútil perante a sociedade, né? Da onde menos se esperava surge a solução. Também mostra a generosidade daquele menino, né? Ele poderia muito bem falar que não ia dar para ninguém, que não ia dividir com ninguém. Mostra a generosidade daquele menino na presença de Jesus. Mostra também que o pouco para Jesus é muito, ou seja, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas não é nada. Mas quando a gente coloca e confia na presença de Jesus, entrega nas mãos dele, ele opera e faz a multiplicação, ele traz a transformação. O Evangelho de hoje mostrou que nós devemos ter essa entrega, poder confiar e acreditar que Jesus é responsável pela multiplicação. Convida a cada um de nós no dia de hoje e pergunta a cada um de nós no dia de hoje como a gente tem feito com as nossas coisas. Quando a gente tem algo, quando a gente tem algum desafio, quando a gente precisa de alguma situação que possa ser realizada, que precisa ser realizada, aonde a gente tem buscado a nossa confiança? A gente tem verdadeiramente entregado nas mãos de Jesus a busca por esses sinais ou a gente tem tentado resolver por conta própria? O Evangelho mostra que hoje nós precisamos confiar no nosso Senhor e entregar nas mãos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em honra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. Fiquem em paz, que o Senhor os abençoe.